Então eu quero convidar aqui para o programa o ex-embaixador do Brasil lá em Washington, experiente embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Gaúcha e nos ajudar a interpretar o que aconteceu ontem. Como é que o senhor viu aí sobre a perspectiva da diplomacia, da política, das relações internacionais? O que aconteceu ontem no coração dos Estados Unidos? Bom, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos era previsível, né? O discurso sonhador, né, do presidente Trump, não podia levar a um outro resultado, quer dizer, repetir milhões de vezes que houve fraude na eleição, que a eleição era ilegítima, que ele tinha ganho, que tinha sido roubado, e depois pedir que os seus seguidores lutassem para restabelecer a verdade. Tudo isso só podia levar a essa violência, né, sem precedentes que ocorreu nos Estados Unidos. Eu acho que uma lição que a gente pode tirar disso é que a palavra do presidente conta, entendeu? É importante. Os presidentes não falam as coisas que caem no espaço, entendeu? A palavra do presidente americano, repetido muitas vezes, nesse sentido sonhador, né, de uma realidade falsa, levou a essa violência toda, nunca vista, como vocês disseram, na história política americana. Quais são os desafios que o senhor imagina que vai ter dentro da realidade que nós estamos olhando aqui, que é essa divisão? Embora ontem nós vimos lá 2.000, 2.500 pessoas, é muito diferente daquele público que vai numa cerimônia de posse, por exemplo, que são 200, 300, 400 mil pessoas. Mas que tipo de divisão fica como desafio para o próximo presidente Joe Biden, que assume no dia 20 de janeiro, para consertar no país? Olha, há 30, 40 anos vem se acentuando a divisão nos Estados Unidos. A divisão política, divisão racial, a divisão religiosa, que começa a ter consequências. Vocês notaram ontem que esse movimento era só de brancos, não havia negros, não havia religiosos, era um grupo étnico que se crê superior. Essa divisão racial americana, que vem desde a Guerra Civil, até hoje não foi superada, entendeu? Então, o novo presidente, Biden, vai começar a governar com uma posição, desde ontem, um pouco menos grave, porque eles conseguiram o controle do Senado. Isso vai facilitar muito o governo dele, mas vai encontrar um país dividido, um país que a gente não sabe como vai evoluir em relação ao movimento criado pelo Trump, porque o Trump criou o trumpismo, na minha visão, não vai desaparecer. O Trump, eu não sei se vai sobreviver a essa hecatombe que aconteceu ontem do ponto de vista político, mas o trumpismo, um movimento nacional populista, que existe nos Estados Unidos, existe na Europa, existe em outros países, isso vai continuar. E como isso vai se desdobrar? Esse que é o grande problema que nós enfrentamos, inclusive como aqui no Brasil. O movimento que o presidente Bolsonaro está formando continuou na retórica de que a fraude, ontem mesmo ele falou, né, que houve fraude na eleição americana. Quer dizer, isso preocupa, porque nós vamos ter, esse ano, eleições em vários países europeus e que tem um movimento de direita, nacionalista, populista forte, como a França. Será que vai se repetir isso em outros países? Isso é muito importante, porque, como eu disse, a palavra na política conta muito. Não se fala impunemente, né? Um presidente não fala impunemente. E por falar em impunidade, eu gostaria de saber do senhor, embaixador, que consequências pode ter para o próprio Trump essa incitação à violência, porque foi ele que convocou essas pessoas ontem para protestarem contra o resultado, insistindo nesse discurso de fraude? Bom, aí tem vários aspectos, né? O primeiro, imediato,
é a discussão que começa a haver lá se uma emenda, a 25ª emenda, poderia ser invocada para a substituição do presidente pelo vice-presidente. Esse é um aspecto que eu acho difícil prosperar, porque teria que ter o apoio das duas casas do Congresso, com 2/3. Eu acho que não haveria maioria para fazer isso no curto prazo, que vai, daqui a 2 semanas acaba o governo, né? Teria que ser uma coisa imediata. Esse é um aspecto de política interna americana de curto prazo. A médio prazo, você tem duas questões. A questão da existência do trumpismo, como ele vai se desenvolver, e a questão da liderança do Trump dentro do Partido Republicano. Quer dizer, claramente ele tinha montado uma estratégia, na minha visão, de criar essa narrativa de fraude eleitoral, de legitimidade, de ele ser perseguido, de terem lhe roubado a eleição, claramente para se credenciar como um candidato em 2024. Essa, eu acho, foi a estratégia dele. Agora, a estratégia saiu do controle, porque como ele continuou com esse discurso radical, incitando, inclusive, essa marcha sobre o Capitólio, o establishment americano, né, as elites americanas, certamente não vão favorecer a liderança dele dentro do Partido Republicano. Vai haver uma luta dentro do Partido Republicano para ver quem que vai herdar o espólio, né, do trumpismo, né, do nacional-populismo nos Estados Unidos. Mas isso é uma situação totalmente nova que nós vamos ver se desenrolar a partir do momento que o Partido Republicano passar para a oposição, né, do governo Biden. Ontem mesmo ele acabou praticamente sozinho, né, porque os mais importantes líderes do Partido Republicano não deram aval a essa posição dele e até se manifestaram contra, a começar pelo vice-presidente Mike Pence. Pois é por isso que eu estou dizendo, ele tinha o apoio de grande parte do partido para levar adiante esse movimento trumpista. Mas depois dessa invasão, dessa violência, que chocou os americanos, além de chocar o mundo, chocou os próprios americanos, que nunca houve isso na história americana, né? Desde a Guerra Civil. Então, há 200 anos que não há esse tipo de manifestação. Eu não acho, como muitos analistas estão dizendo aí, que houve uma tentativa de golpe de Estado. O golpe de Estado é diferente, tem outras características, teria que ser uma coisa nacional. Isso foi um movimento violento, insurrecional, localizado em Washington, para fazer pressão sobre o Congresso nessa votação que o Trump sabia que estava perdida. E ele perdeu o controle das massas, né, que foram para lá e fizeram o que fizeram. Então, a posição dele ficou muito debilitada dentro do partido. Toda essa estratégia que ele montou para continuar e ser o candidato antecipado, né, para a sucessão do Biden, isso desmoronou, porque o establishment americano, as instituições americanas reagiram, elas são muito fortes, né? E eu acho que essas instituições vão prevalecer e ele vai ficar numa posição muito delicada, porque depois que ele sair da presidência, ele perde o foro privilegiado e vai haver muitas ações contra ele e politicamente, eu pessoalmente acho muito difícil que ele possa sobreviver depois do que houve ontem. Se não tivesse havido o que houve ontem, eu continuo achando que ele teria grande chance de criar um governo alternativo ao Biden, mas agora ele se enfraqueceu muito e o movimento perdeu muita força. Embaixador, para encerrar, sob o ponto de vista do Brasil, qual deve ser diplomaticamente, a última vez que o senhor falou aqui, conversou conosco, nós falamos do pragmatismo, né? A diplomacia tem essas coisas, né? Pode-se gostar ou não de alguém, mas o pragmatismo deve prevalecer nessa hora. O senhor consegue ver sinais de pragmatismo na política externa brasileira em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, ou precisamos ser mais pragmáticos nesse caso?
Olha, está difícil a gente ver o pragmatismo, né? Eu vi nos jornais hoje declarações do presidente Bolsonaro repetindo a mantra, né, do Trump de que havia indícios muito fortes de que a eleição tinha sido fraudada. Quer dizer, depois de tudo que houve, né, o julgamento pelo Supremo, pelas cortes estaduais, então mostrando que não houve nenhuma fraude, quer dizer, ainda ser repetido que houve fraude na eleição americana, está longe de ser pragmático, né? Inclusive isso cria problemas com o novo governo, porque agora o governo foi certificado, né? O Congresso, as instituições americanas reconheceram que a eleição foi legítima. E se nós aqui continuamos ainda a dizer que a eleição foi fraudada, o que o novo governo americano pragmaticamente pode fazer em relação ao Brasil? Por isso que eu digo, a palavra do presidente conta muito. E nós estamos vendo isso em várias áreas aqui no Brasil, na área do meio ambiente, na área da política externa. Porque como é que o presidente americano vai ler essas declarações do presidente brasileiro depois que o Congresso certificou a lisura e a ausência de fraude das eleições? Eu estava dizendo que a palavra do presidente conta positivamente ou negativamente para o país, mas é muito importante o que falam os presidentes, né? O Trump, nesses 4 anos, falou muito, teve muita influência nos assuntos internacionais, na globalização, na relação com a China, e tudo isso pela posição dele, né? É importante isso. Agora o Biden vai mudar uma série de políticas, porque ele não vai querer ter os Estados Unidos associados ao que o Trump fez nesses últimos 4 anos, né? Então, eu acho que pragmaticamente o Brasil deveria, agora já acabou isso, né? Deveria reconhecer, e não há solenidade de posse nos Estados Unidos. Eu estive lá em 2002, participei da posse do Bush. Não há delegações estrangeiras, eles não convidam delegações estrangeiras para participar da posse. São os embaixadores que representam os países. Então, não se trata de mandar delegação, o próprio presidente tinha dito que queria ir à posse do Trump. Isso não existe lá nos Estados Unidos, porque não há convite para os países, mas são notadas as posições, né? Agora, o mais importante que eu acho, do ponto de vista da evolução da democracia, porque o que se trata é justamente da reafirmação dos valores democráticos, né, em qualquer país. O que nós temos que prestar atenção agora é sobre os desdobramentos dessas eleições em países em que há esses movimentos nacional-populistas, para ver se isso que aconteceu nos Estados Unidos se repete. Eu acho difícil, porque esse movimento vai se enfraquecer em todos os países, né? Mas, de qualquer maneira, temos que ficar alerta para evitar que ataques à democracia, como aconteceu nos Estados Unidos, se repitam em qualquer país. Perfeito. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui à Rádio Gaúcha. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.